Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje é uma entrevista, na verdade. Nós vamos conversar com uma das figuras mais ilustres da teologia brasileira, o professor, doutor, pastor Ariovaldo Ramos, que dispensa apresentação, pelo menos para quem estuda teologia. Se você não é um teólogo, não se preocupe. O pastor Ariovaldo Ramos é um dos comunicadores mais eficientes da Palavra de Deus e também dos conceitos teológicos na nossa pátria. Um homem dotado de um dom extraordinário que Deus lhe conferiu, uma clareza absurda e, principalmente, uma coerência até os ossos da alma com os ensinamentos do Senhor Jesus. É um privilégio inestimável do programa Vejam Só receber o doutor Ramos para conversarmos sobre um dos temas que tem incomodado muita gente aqui no país. É a tal da teologia da missão integral. Ele é um dos expoentes dessa corrente teológica e o faz com bastante coerência e competência. Mas, assim como muitos outros assuntos que envolvem a questão da teologia, a teologia da missão integral também suscita muitas dúvidas. O que é exatamente ela? Há uma desconfiança muito grande de que ela seja nada mais, nada menos do que marxismo travestido de teologia. Há também uma outra suspeita, mais dos grupos fundamentalistas, de que ela só enseja a ação social em detrimento da pregação, digamos assim, mais castiça do evangelho, que se preocupa com conversão, arrependimento de pecados, salvação individual e assim por diante. Ariovaldo Ramos vai nos ajudar a entender exatamente o que é a missão integral da igreja, vai nos ajudar a avaliar se o nosso engajamento na nossa igreja local está muito longe desses ideais propugnados pelo Senhor Jesus. E também vai nos ajudar a responder outras perguntinhas aí a respeito da Bíblia, que sempre são muito úteis. Por exemplo, é muito famosa uma série de palestras que ele proferiu um tempo atrás a respeito de uma das doutrinas mais incompreendidas da Bíblia. Incompreendidas e incompreensíveis, a doutrina da Trindade. E o doutor Ariovaldo fez uma ponte muito interessante sobre a doutrina da Trindade e a vida da igreja, a vida do dia a dia da igreja. Portanto, por todas essas razões e muitas outras, o Vejam Só está imperdível. Pega um bloco de notas e comece a escrever as lições que certamente todos nós vamos aprender hoje. Está no ar o Vejam Só. Olá! Começamos agora o programa Vejam Só. Você sabe que ele é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Tem presente para você um livro, um comentário do livro de Romanos, né? Mas para você concorrer é necessário que você vote em nossa enquete. É assim que você se inscreve para os sorteios do programa Vejam Só. O endereço eletrônico para você responder a enquete é o vejamsó.com.br. Conosco, Dr. Ariovaldo Ramos, que, entre outras coisas, preside a ONG evangélica cristã de fama mundial, a Visão Mundial do Brasil. Paz e graça, pastor Ariovaldo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Pastor Ariovaldo, o senhor está vinculado a alguma denominação, a alguma igreja local, não? Sim, eu faço parte da Igreja Cristã Reformada, aqui em São Paulo, que se reúne ali no Jabaquara, na Fagundes Filho. Qual que é o endereço lá, você sabe? É Fagundes Filho 145, é um auditório num centro comercial. A gente se reúne aos domingos às 19 horas. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. A nossa equipe de reportagem, constituída da Jéssica Nunes, né, e o cinegrafista de plantão, preparou uma matéria que apresenta o que nós vamos tratar hoje aqui no Vejam Só. Ariovaldo Ramos, ou simplesmente Ari, como muitos o chamam, é articulista, conferencista com larga experiência na missão da igreja,
escritor, filósofo, teólogo e um reconhecido líder evangélico progressista. Ele já foi presidente da Associação Evangélica Brasileira, missionário da organização Servindo aos Pastores e Líderes e presidente da Visão Mundial no Brasil. Atualmente ministra na Comunidade Cristã Reformada. O problema, eu penso, é que nós entendemos que fazer discípulo é uma coisa para o indivíduo, quando na verdade é uma ordem para a igreja. E fazer discípulo é fazer das pessoas alunos de Cristo. Ariovaldo tem uma trajetória missionária espetacular. Não tem como a gente falar da Igreja Evangélica sem citar o nome desse exemplo de atitude, de homem e de caráter, que dedica a sua vida para cuidar de centenas de pessoas, seja na área social como espiritual. É com muita honra que o programa dessa noite recebe o querido pastor Ariovaldo Ramos para nos falar um pouco sobre a missão integral. Curioso? Então vejam só. Muito bem, tá aí. O Vejam Só está à disposição dos ícones, né, da igreja no mundo todo, e temos hoje o grande privilégio de receber o Dr. Ariovaldo para esclarecer várias questões. A principal delas tem a ver com uma discussão bastante grande que tem se instalado no Brasil sobre a teologia da missão integral. E muita gente não sabe nem exatamente o que é. Eu mesmo conheço, assim, questões extraordinariamente básicas da teologia da missão integral. Então, eu vou ter uma aula aqui com o professor Ariovaldo Ramos e você pode nos ajudar nessa aula. Os comentários que você quiser fazer, as indagações, devem ser postadas na página do programa na internet, vejamsó.com.br. Não deixe de votar na enquete para você concorrer aos sorteios, né, que a gente faz aqui. Pastor Ariovaldo, vamos começar por missão integral, né? O senhor hoje é uma das figuras brasileiras que mais incorpora a ideia de teologia da missão integral. Exatamente o que é a teologia da missão integral? Bom, a teologia da missão integral é uma reflexão teológica que nasce na América Latina, na região andina principalmente, liderado por Samuel Escobar, René Padilha, Orlando Costas, Pedro Arana. Eles são os grandes articulistas do que se conhece como missão integral. E nasce na década de 60, inclusive é anterior à teologia da libertação. É a primeira teologia da praxis, ou da prática da igreja, nascida na América Latina e proposta por latino-americanos. E a ênfase dela é: você não pode evangelizar alguém e desconsiderar o contexto onde ela vive. Ou seja, eu vou numa comunidade carente, passo por uma criança que está brincando no esgoto aberto. Passo por ela, bato à porta do casebre que está logo atrás dela, e vem uma senhora marcada pela vida, e eu digo a essa senhora: minha senhora, eu lhe trago boas notícias, que é o significado da palavra evangelho. E a pergunta é: as boas notícias que eu estou trazendo para essa senhora, vai ajudar o filho dela também a sair do esgoto? Então, a teologia da missão integral diz: se você prega as boas notícias para essa senhora, e nas suas boas notícias não está contida a boa obra necessária para que aquela criança saia do esgoto aberto, sua pregação do evangelho não é eficiente e é muito menor do que Cristo ensinou a fazer. Muito bem, acho que foi uma ótima abordagem. Agora tem várias questões que a gente tem que aprofundar aí, né? Você vai votar na enquete para concorrer ao sorteio. A pergunta é muito simples, né? A pergunta que está lá no vejamsó.com.br. Vamos lá. Você pratica a missão integral? Então vamos lá. Sim, pratico. Eu prego o evangelho inteiro, completo, né? Ou não. Eu só penso pessoas como almas que têm ouvidos, né, para ouvir o evangelho.
Ou a terceira resposta, não tem o não sei? Ah, tinha que ter o não sei. Eu não sei o que é missão integral, como é que eu vou saber se eu pratico ou não? Tem que ter o não sei também, né? Mas vote para você poder concorrer. O sorteio de hoje vai ser desse livro aqui, Mais Que Vencedores. É uma exposição do livro de Romanos, né? Produzida pelo reverendo Bailey, e da Aba Press, esse comentário popular sobre o livro de Romanos. Então eu vou sortear esse livro para quem participar do Vejam Só hoje, tá bom? Vamos lá. Pastor Ariovaldo, eu até tinha anotado aqui. O senhor diz então que a teologia da missão integral antecede a teologia da libertação. Então por que a teologia de libertação ficou muito mais famosa do que a teologia de missão integral e quais são as principais diferenças? Bom, ficou mais famosa porque a teologia da libertação é uma teologia eminentemente católico-romana e eles têm muito mais espaço do que os evangélicos têm na América Latina. E com as ditaduras latino-americanas, os pensadores evangélicos foram muito perseguidos e foram calados. Mas os pensadores romanos, eles foram mais bem-sucedidos porque a igreja romana é maior e protege melhor os seus padres. A igreja evangélica fica sempre numa posição um tanto dúbia quando você tem crises político-econômico-sociais e não sabe se protege o seu, se não protege. Então, a gente que protege, que em nome da sua fé, entrega, inclusive, os seus irmãos. Então, isso calou em muitos pensadores evangélicos, mas os pensadores romanos prosperaram e a teologia se tornou proverbial. Agora, aqui no Brasil, a teologia da missão integral chega no final da década de 70, começo da década de 80. E nessa época chegam mais duas teologias fortes, a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, ao lado da teologia da missão integral. E nós aí encontramos as questões político-econômicas que dominavam o Brasil e a América Latina como um todo. E a igreja nascente, porque é uma época que a igreja evangélica brasileira começa a crescer, vai naturalmente fazendo as suas escolhas. Fazendo a escolha da teologia que está mais acessível. E a teologia da missão integral está menos acessível, porque está chegando atropelada pela situação política, e a teologia da libertação é uma teologia romana. Então, não vai ser abraçada por definição, em princípio, pelo menos. E aí, isso demora muito tempo, e a teologia mais acessível ganha muito espaço e acaba se impondo à igreja brasileira. Mas no final da década de 90, a teologia da missão integral encontra espaço de novo para ser debatida, para ser ouvida, para ser anunciada. E ao longo das décadas de 90 e da primeira década do século XXI, a gente conseguiu fazer com que a igreja parasse para ouvir essa mensagem de que a evangelização tem de ser contextual, ou seja, é pregar o evangelho, é preciso chamar o homem ao arrependimento, é preciso dizer que o ser humano é pecador e tem de se arrepender, e tem de nascer de novo, e tem de entregar a sua vida para Jesus, mas é preciso demonstrar o amor de Jesus na prática. Ou seja, se eu digo a uma pessoa que Jesus o ama e eu sou o representante de Cristo diante dela, só tem uma forma dela saber se isso é de fato verdade, se ela perceber que o amor de Cristo passa por mim nos meus atos. E ela vai perceber se o amor de Cristo passa por mim nos meus atos, se eu me importo com a angústia dela, se eu me importo com a pobreza dela, se eu me importo com a doença dela, se eu me importo com o analfabetismo do seu filho, se eu me importo com o fato de que a casa dela vai cair quando chover. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando do amor de Cristo e demonstrando o amor de Cristo. Então, isso é a teologia da missão integral, que não abre mão sob hipótese da pregação do Evangelho.
tem de pregar o Evangelho, tem de chamar os homens ao arrependimento, eles precisam encontrar-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, os pregadores de Cristo, temos de absoluta e convictamente nos envolvermos na angústia da vida, na vida daqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Então, a teologia da missão integral não muda a mensagem do Evangelho, muda o evangelista. O evangelista se torna mais responsável com as pessoas a quem evangeliza. Só para situar o telespectador, a telespectadora, quando a gente fala de teologia da libertação, era então aquela teologia praticada nas comunidades eclesiais de base. Exato. Que tinha um cunho, tanto quanto político, bastante acentuado, não é? Isso. A teologia da missão integral tem cunho político? Não. A igreja evangélica sempre se pautou na América Latina por um distanciamento. A teologia da missão integral nasce na igreja evangélica latino-americana. Nós não queremos tomar o poder, nós não queremos tomar o Estado. Nós queremos ser a consciência do Estado, para chamar a atenção de toda a nação para a necessidade dos vulneráveis, dos despossuídos, dos que estão padecendo de injustiça. Mas nosso papel não é político-partidário, não é ideológico, porque nós não acreditamos que nenhuma ideologia pode representar o reino de Deus. O reino de Deus é autônomo, o reino de Deus tem o seu próprio princípio ético e o seu próprio princípio teórico. E o princípio teórico do reino de Deus é o governo de Jesus Cristo sobre os seres humanos, sobre a história e sobre as circunstâncias sociopolítico-econômicas. Ou seja, se eu estou debaixo do governo de Cristo, eu vou administrar de outro jeito. Eu vou viver de outro jeito. Eu vou pensar de outro jeito. Eu vou pensar com as categorias de Jesus. E se eu passar a pensar com as categorias de Jesus, eu vou ser solidário. Eu vou me responsabilizar pelos necessitados, porque a fé cristã tem uma ética do trabalho. E a ética do trabalho cristão é você trabalha para ter com que acudir ao necessitado. Então é uma ética de doação, de solidariedade, de partilha e de responsabilidade social. Mas nunca uma atividade ou um ativismo ideológico ou político-partidário, porque não há ideologia capaz de expressar o tipo de amor, solidariedade e compromisso que Jesus Cristo ensinou. Por isso, a nossa pegada é outra. Então, bom, tem uma porção de coisa aqui que eu já anotei. Mas vou pegar uma fala do irmão agora. É viver de acordo com os valores que o Senhor Jesus vive. Mas não é verdade, pastor, que Jesus se preocupava mais em nos preparar para o céu, né? Juntai tesouros no céu e não aqui na terra. Aí os apóstolos vão dizer, nossa pátria está nos céus, nós somos aqui peregrinos e forasteiros. A ideia do evangelho não é pregar para o sujeito, você se arrepende dos seus pecados, que esse mundo vai acabar, não adianta você se preocupar com essa aquela coisa meio escapista da escatologia dos anos 70 e tal. É verdade que a missão da igreja é preparar o mundo para o juízo final. Isso é indiscutível. Nós sabemos que vai haver juízo final, nós estamos anunciando o fim do mundo, estamos anunciando um novo céu e nova terra onde habita a justiça. E é justamente por isso que nós somos solidários. É justamente por isso que nós ajuntamos tesouros no céu. E como é que nós ajuntamos tesouro no céu? Distribuindo tesouro na terra. Distribuindo aos necessitados, aos carentes, nos importando com os pobres, com os necessitados, unidade humana, porque nós não queremos acumular para nós. Então, nós trabalhamos com a noção de partilha, com a noção de solidariedade, com a noção de responsabilidade para com o próximo, porque não ajuntamos tesouros aqui. Quem é que ajunta tesouro aqui? Quem não confia na providência de Deus. Quem é que ajunta tesouro aqui? Quem acha que Deus não é suficiente para prover a necessidade mínima, básica e digna de um servo seu. Então, esses é que acumulam. Nós, como temos a fé no Senhor e sabemos que a igreja é uma comunidade que peregrina em missão, nós distribuímos.
para que todos possam experimentar as primícias do reino dos céus, ou seja, para que eles possam ver o que significa uma sociedade sob o governo de Jesus Cristo. Numa sociedade sob o governo de Jesus Cristo, não tem ninguém nadando em riqueza enquanto outros chafurdam na miséria. Porque na sociedade que Jesus Cristo lida, é uma sociedade solidária, onde quem tem 2 túnicas reparte com quem não tem, quem tem comida faz o mesmo, como disse o profeta João Batista. Então, aí chegamos a uma área que a gente vai ter que explorar um pouquinho aqui, pastor, que com certeza o senhor já falou muitas vezes, inclusive tem vídeos na internet, tanto criticando quanto inquirindo sobre qual... É verdade que a teologia da missão integral é uma roupagem bíblica do marxismo? A teologia da missão integral seria uma ferramenta de transformação social usada pelo marxismo? Não. O marxismo é uma ideologia com um objetivo princípio de tomada do poder e de mudança dos relacionamentos sociais pelo fim das classes e a tomada dos meios de produção pelos proletários em detrimento do capital para equalizar a sociedade. Nós não temos essa perspectiva porque a nossa perspectiva não é uma perspectiva econômico-política partidária, nossa perspectiva é uma perspectiva comunitária e fraterna. O que nós estamos tentando instalar na humanidade é o senso de fraternidade. E fraternidade não se faz por decreto. Ponto. Então, não tem jeito de instalar fraternidade. Fraternidade é fruto de conversão. Fraternidade é fruto de comoção, é fruto de consciência, é fruto de arrependimento. É uma nova forma de ver o próximo, de ver o ser humano que está ao seu lado, que passa a ser seu irmão. Não mais o outro adversário, concorrente. Não, o seu irmão, é fraternidade. Eu não posso, sob hipótese alguma, me refestelar num banquete enquanto meu irmão morre de fome à porta da minha casa. Não posso, isso não é possível, isso não é fraternidade. Então, o que nós estamos instalando é uma fraternidade fundamentada e só é motivada e sustentada pelo amor, que é a busca pela unidade com o próximo, como é a unidade da Trindade. Então, não, nós não precisamos do Karl Marx, embora eu, particularmente, acho que o Karl Marx tem muita contribuição à sociedade nas suas análises do sistema capitalista, por exemplo. Mas nós não precisamos, porque nós temos Jesus Cristo. Nós temos os profetas, nós temos os apóstolos. E Jesus Cristo, os profetas e os apóstolos são anteriores a Karl Marx. Então, nós não precisamos ler Karl Marx, até porque, se alguma coisa Karl Marx se aproxima de nós, é porque nos leu e não porque nós o lemos. Ele é que leu as Escrituras que nós seguimos até hoje e vamos seguir até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não precisamos da teoria marxista. E nós não acreditamos que a solução marxista resolva o problema do homem e nem da sociedade. Porque não é possível, quando você fala em ditadura, dizer que você vai usar a ditadura para promover a liberdade. É impossível, porque esses termos são contraditórios entre si. Então, a liberdade não pode nascer da exceção, não pode nascer da ditadura. A liberdade tem de nascer da conscientização, do arrependimento e do compromisso mútuo. Então, isso é a fé cristã. A fé cristã acredita na liberdade que nasce do novo nascimento e do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Um amor comprometido, sério, em que eu não apenas digo, eu te amo em Jesus Cristo. Não. O seu problema agora é meu. Antes que você tinha um problema e eu não sabia. Agora eu sei, o seu problema também é meu. E no que depender de mim, você vai ser abençoado, você vai sair desse problema e você vai experimentar a justiça no reino de Deus, onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Para desfrutar de tudo que Deus é, precisa se converter. Para desfrutar de tudo que Deus doa, precisa haver fraternidade e solidariedade. Então é outro caminho. Amém. Bom, no próximo bloco nós vamos ver como fazer tudo isso na prática. Você já viu no primeiro bloco o que é exatamente a teologia da missão integral, quais são as diferenças fundamentais com os outros pensamentos teológicos ou ideológicos, né, e que muitas vezes tem gente que confunde uma coisa com a outra e tal. Mas no próximo bloco a gente quer tornar a coisa mais prática. Por exemplo, como fazer
para tirar a criança que está brincando no esgoto, sem que isso seja discurso político partidário, como o pastor Ariovaldo Ramos acabou de deixar muito claro. Está sendo bastante elucidativa essa entrevista. Não sai daí, a gente volta já já com Vejam Só. Muito bem, agora é aquele momento mais gostoso do programa, né? Quando você aparece, você é a nossa atração principal desse momento do programa. É o quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, né? Mandou sua foto já? Está chegando o dia do sorteio, mas dá tempo, porque é tudo virtual, né? É só você fazer a fotografia e postar no facebook.com/programa Vejam Só, que é identificando todo mundo que aparece na foto e também o lugar onde você mora. Vamos ver as fotos de hoje. A primeira vem da Bahia, lá de Queimadas, é a Adeilma. Ô, Adeilma, que Deus te abençoe, viu? E um ósculo santo pro povo aí da Bahia. De Iguaba, Iguaba Grande, lá no Rio de Janeiro, o Alex Carlo. Tudo certo, Alex? Que Deus abençoe você e o povo de Iguaba. Voltamos à Bahia, em Conceição da Feira, André Lima. Ué, que foto estranha, André. Mas tá bom. Ele mora em Conceição da Feira. Também da Bahia, mas em Posto da Mata, o Vanilson e a Dani. Né? Olha que casal legal. Vanilson e Dani de Posto da Mata, na Bahia. Agora a gente vem para São Paulo, em Angatuba, Kelvin Gabriel dos Santos. Valeu, Kelvin. Obrigado pela sua audiência. Ai. Agora eu quero ver, porque essa foto é do Japão, tá? E o lugar lá é Shigaken Nagahama. Quem está na foto é o Mataus, Laios, Cíntia Caroline. Né? Então vamos lá. O Mataus, Laios e a Cíntia Caroline, tá? Da direita para a esquerda, porque o povo do Oriente faz ao contrário do da gente, né? Legal. Mas muito obrigado pela audiência de vocês aí no Japão. E aqui do Rio de Janeiro, lá de Padre Miguel, a Paula Almeida, né? Valeu, Paula. Um ósculo santo aí para o povo fluminense. Legal. Estamos hoje fazendo uma entrevista com o pastor Ariovaldo Ramos, que, entre outras atividades, ele é teólogo, filósofo, professor e tal, e também preside a Visão Mundial, né? E também a Kairos. Então vamos falar um pouquinho do trabalho que o senhor tem feito em termos práticos. No bloco anterior o senhor falou bastante da questão, o embasamento teórico que está por trás da teologia da missão integral. O que Visão Mundial tem a ver com missão integral? Visão Mundial assume a ideia do evangelho responsável de forma bastante prática, ou seja, a ideia de que é preciso proteger os vulneráveis e dar a eles acesso a um mínimo de dignidade. E a ênfase da missão integral é a criança, uma rede de proteção à criança, principalmente. Da Visão Mundial. Da Visão Mundial. E a missão integral é na Visão Mundial por esse caminho de rede de proteção social à criança. Nós temos 189 mil crianças beneficiadas no Brasil, nós temos um envolvimento de 569 mil pessoas indiretamente beneficiadas através do que nós fazemos por essas crianças. Nós trabalhamos sugerindo aprimoramento da lei no Brasil, e um dos aprimoramentos que nós sugerimos e que foi acatado atinge cerca de 56 milhões de crianças, porque nós sugerimos uma mudança na forma de atendimento à criança recém-nascida. E isso muda drasticamente o atendimento que o Estado vai dar para a criança, e vai atingir e aprimorar a vida de cerca de 56 milhões de crianças. Que mudança foi essa? É uma mudança na forma como a gente avalia a saúde da criança e como a gente interage nessa avaliação. Isso trabalha diretamente na questão da nutrição, ou seja, da luta contra a subnutrição, que é um problema sério
e é um problema delicado, porque as pessoas pensam que subnutrição tem a ver com simplesmente o quanto a pessoa come, ou quanto a criança come, mas não é isso, é que tipo de alimento, como come, como processa, quando processa, de que forma processa e como é que se analisa isso. Então, a Visão Mundial fez uma proposta e o Estado brasileiro assumiu como uma nova inserção no padrão de avaliação de nutrição ou subnutrição da criança. E nós estamos em 732 comunidades, temos 115 projetos e atingimos ao todo 569 mil pessoas no Brasil. Então, isso é uma forma prática de fazer missão integral. Aliás, se você quiser fazer missão integral através da Visão Mundial, você pode entrar no site da visãomundial.org.br e adotar uma criança. Você consegue... Eles usam padrinhos, é isso? É, um investimento de R$50. Quanto? R$50 por mês. Eu invisto R$50 por mês numa criança e ajudo essa criança a ter um futuro, a sair do quadro de deficiência social, de subnutrição, e a ser acompanhada no seu crescimento, não só do ponto de vista estrutural, físico, mental, mas também social. E se você se tornar padrinho de uma criança, você vai receber a foto da criança, você vai acompanhá-la, ela vai mandar carta para você, você vai poder mandar carta para ela. E tudo isso é um investimento de R$50 que nos ajuda a criar uma massa econômica que nos faz gerar mais recursos. E com essa geração de recursos, nós criamos um programa de desenvolvimento de área. Então, num programa nosso de desenvolvimento de área, pode ter 50 projetos. Porque, na verdade, nós fazemos isso com a comunidade. A gente chega na comunidade, reúne os líderes naturais da comunidade, religiosos, associação de bairro, pais e mestres, etc. E a gente faz um diagnóstico na comunidade. Leva 2 anos para fazer esse diagnóstico. Com esse diagnóstico feito, a gente sabe qual é a vocação econômica da comunidade, quais são as suas carências, quais são as suas necessidades mais prementes, as necessidades a médio e a longo prazo. E aí a gente começa um projeto, programa de desenvolvimento de área. Esse programa de desenvolvimento de área, que vai ser feito em parceria com a comunidade, vai levar 15 anos. Não é um projeto de 2 meses ou 2 anos. É um projeto de 15 anos. Nós vamos ficar lá cerca de 15 anos com essa comunidade e daqui a 15 anos a gente vai sair, mas a gente vai sair porque a comunidade já superou os seus problemas e já anda com as suas próprias pernas. Então, essa é uma forma muito prática de fazer missão integral. Uma outra forma prática de fazer missão integral é uma igreja que se envolve com a comunidade onde está plantada. Por exemplo, eu acabei de vir de uma região na Baixada Fluminense. E um pastor Marinaldo, começou um movimento a partir da sua igreja, uma igreja pentecostal, pregando o evangelho, como ele sempre soube, mas aí ele se deu conta do que nós estávamos dizendo, que ele tinha de se ocupar com os circunstantes. E ele começa, então, a atuar junto a uma comunidade carente, um morro, perto da sua igreja. Começa uma escola para crianças, começa todo um trabalho de assessoria às famílias, começa um programa de esportes, começa um programa de ajuda às crianças em reforço escolar e começa a mudar o modo de vida da comunidade. E a sua ação é tão eficaz que a prefeitura da região tem a sua atenção despertada, se aproxima da igreja, pergunta se pode se unir à igreja para ajudar aquela comunidade, já que a igreja conseguiu entrar num ambiente totalmente fechado para o restante da sociedade. E o pastor diz, olha, faça então um trabalho de saneamento básico aqui. Para a alegria da comunidade, a prefeitura entendeu que tinha de fazer mesmo, e eu chego lá numa época em que a prefeitura está entrando na região, está redesenhando as ruas e fazendo um programa de saneamento básico, porque a igreja estava lá e a igreja demandou
da prefeitura uma ação eficaz para o socorro daquelas pessoas que não tinham nem acesso direito à água. Então, isso é missão integral. E, no meio disso, o pastor está falando de arrependimento, está falando de pecado, está falando da necessidade de nascer de novo, e está com uma igreja lotada de gente que se converteu. Gente que se converteu, mas agora sabe que Jesus Cristo se preocupa com a criança dele, se preocupa com o filho dele que era subnutrido, que era analfabeto, que não tinha, que ia para a escola e voltava para casa sem saber ler. Agora ele sabe, porque a igreja se envolveu, porque Jesus Cristo ama e ama de verdade. Então, pastor, vamos explorar um pouquinho mais isso aí, que é assim, o primeiro impulso que a gente tem quando ouve falar de missão integral e tal, o pastor sente no coração, aí o que ele faz? Ele começa a criar projetos sociais ou plano, ação social dentro da igreja local dele. Normalmente, o que é que isso leva a fazer? Pegar o dinheiro do gasofilácio e começar a usar para melhorar a vida das pessoas ao redor. Aí há uma crítica, né, que pelo menos a mim me parece até certo ponto bastante justa e relevante, que é assim, espera um pouquinho. O Estado não pega o dinheiro do imposto para pregar o Evangelho. Por que a igreja tem que pegar o dinheiro do dízimo para fazer o que o Estado deveria fazer? Certo. Bom, em primeiro lugar, a missão integral não é transformar a igreja numa ONG. A missão integral ensina o cristão a pensar a categoria, a pensar como um missionário em tempo integral. Ele vai aprender, então, a partir daí, que onde quer que ele esteja, ele é missionário de Cristo. E ele não é missionário de Cristo para pregar o Evangelho apenas no discurso. Ele é missionário de Cristo para pregar o Evangelho a partir da pregação, da exposição da palavra de Deus e da vida que ele vai levar a partir do lugar onde ele está, da formação que ele tem e da influência que ele pode ter. Então, a missão integral vai mudar a cabeça do cristão. O cristão agora vai para a repartição onde ele trabalha, seja no escritório da empresa, seja na repartição pública, seja na rua, seja onde for, ele vai com a consciência de que ele é missionário e que ele tem de usar a influência dele para melhorar a vida de todo mundo que está à volta dele, para que todo mundo saiba que é amado por Jesus Cristo. Então, ele agora vai trabalhar muito melhor, ele vai trabalhar com consciência de partilha, ele vai trabalhar com consciência de socorro ao Estado, ele vai trabalhar com consciência de que ele pode influenciar para mudar os parâmetros, para mudar os programas, para mudar os projetos, para aprimorar os projetos, para considerar o ser humano, para que o ser humano possa ser tratado com mais dignidade. Isso que a missão integral começa a ensinar. Que você é missionário, e você é missionário para anunciar Cristo, e a gente anuncia Cristo pela palavra e pela obra. Porque antes ele sabia que tinha de anunciar Cristo, mas ele achava que anunciava Cristo pela palavra e bastava. Inclusive, ele nem se dava conta de que muitas vezes ele pregava uma coisa e vivia outra. E que a vida dele acabava fazendo tanto barulho que o colega de trabalho dele não prestava atenção nas palavras que ele dizia. Agora, com a missão integral, ele sabe, ó, a sua vida faz barulho, meu amigo, então faça o barulho certo. Faça o barulho da palavra de Deus. Mostra que Deus ama você e ama o seu amigo, amando o seu amigo. Essa é a primeira coisa que a missão integral ensina. A segunda coisa é, o que a gente pode fazer e que está ao nosso alcance para que as pessoas que estão à nossa volta possam sentir-se amadas. E o nosso trabalho, na maioria das vezes, passa pela conscientização da comunidade para que o Estado faça o que tem de fazer. É o que nós chamamos de advocacy na visão mundial. Então, nós não pegamos o dinheiro do gasofilácio para substituir o Estado, nós pegamos a capacidade de influência da igreja para sacudir o Estado a partir da conscientização da população que sofre a omissão de um Estado marcado pela corrupção. Sem controle social, sem que a sociedade civil se organize e diga, escuta, vem aqui, eles não virão. Inclusive, na visão mundial, nós temos um programa com adolescentes chamado MJ, onde nós ensinamos os adolescentes a monitorar as políticas públicas do Estado para ver se elas estão sendo devidamente aplicadas na região onde eles moram. E a pressionar o Estado a cumprir a sua parte. Então, nós não queremos tomar o poder, nós não queremos o Estado, mas nós somos aqueles
que vão ficar diretamente envolvidos com a sociedade civil, pregando o Evangelho e demonstrando o amor de Deus e conscientizando a sociedade civil de que o Estado é servo e não senhor. O Estado tem de servir à nação e a nação se manifesta na localidade. Por essas falas do irmão, queria que o senhor comentasse um pouquinho, porque um dos líderes evangélicos de grande relevância na igreja mais histórica aqui no Brasil, falecido há pouco tempo, o pastor Robson Cavalcante, ele foi um dos pioneiros, né, a advogar ideias assim, meio assustadoras. Uma delas é que os evangélicos deveriam organizar um partido. Um partido sem disfarce, um partido evangélico, tal, para defender os pontos de vista, não sei. Inclusive ele dava aula de política lá na Universidade Federal de Olinda, se não me engano, ou de Recife. O senhor acha que ele estava errado? Bom, ele não fazia isso a partir da missão integral, ele fazia isso a partir de uma visão ideológica que ele tinha, que ele achava que a igreja evangélica os evangélicos, por excelência, tinham uma contribuição para a construção de uma ideologia política. E ele migrou, inclusive, ele começou com o movimento cristão democrático de centro, depois ele mudou para o movimento evangélico progressista, ele foi mudando na sua concepção. Eu me lembro quando ele começou, nós éramos próximos, conversávamos muito e sempre tive por ele grande admiração, mas ele tinha mesmo essa vertente político-partidária, que não tem nada a ver com a missão integral. A missão integral não trabalha com a vertente político-partidária. Porque o partido quer o poder. O partido quer o poder. Há teologias que entendem que devem buscar o poder. Há segmentos da libertação que acha que tem de buscar o poder. O pessoal da cosmovisão cristã que governou a Holanda acha que esse é o caminho, mas a missão integral não. A missão integral tem um projeto de serviço, não tem um projeto de poder. Mas o Robson realmente pensava que a gente podia construir uma alternativa ideológica a partir do Evangelho. Se ele estava certo, se ele não estava certo, agora vai ficar sem resposta. Mas ele tinha mesmo essa preocupação e ele migrou. Eu lembro que o primeiro movimento dele é o movimento cristão de centro. E ele queria ser uma espécie de terceira via, mais ou menos o que a Marina quer fazer. Era a proposta do Robson. Depois ele migrou mais para o lado mais progressista. E depois se decepcionou um pouco com o progressismo, mas aí já tinha andado muito. E aí o movimento dele rachou. Eu sempre acompanhei da melhor forma que eu podia, me engajei nas reflexões, mas eu nunca tive nenhuma vocação político-partidária, então eu não sou membro de partido nenhum e nunca me filiei. E sempre deixei isso claro para ele, entendia que esse era o projeto de Deus para a minha vida. Uma das coisas que eu vejo no Brasil, pelo menos, eu sou muito ignorante, então eu não me meto muito nisso, mas a discussão política ideológica partidária no Brasil, ela é absolutamente inócua. Infelizmente. Eu fiz, aqui no programa Vejam Só, uma vez, já tem um tempão, eu trouxe o presidente de um partido cristão, né? E a gente começou a falar, né? Na época da campanha, os candidatos se apresentam ao eleitor defendendo a ideologia do partido e tal, e são muito diferentes, Aí eu peguei algumas resoluções com o voto de candidatos cristãos, né? Se não me engano, a resolução era pelo aumento do salário mínimo. E o que acontece? Havia lá vários políticos cristãos de vários partidos, né? Mas o voto deles era sempre de acordo com o que o partido tinha mandado, não com a consciência dele, né? Inclusive, havia políticos eleitos, deputados, pela mesma agremiação religiosa.
em partidos distintos. Então, você percebia que ele não estava nem representando aquela agremiação, porque ele votou de acordo com... Se o partido fazia parte da base aliada, ele votou com o governo. Se o partido fazia parte da oposição, ele votou contra o governo. Simples assim. Então, a ideologia serviu para quê? Verdade. Serve para nada. Né? E então, o que tem atrapalhado bastante, eu acho que o Robson Cavalcante, vivia lá com a cabeça nas nuvens, né? Não, o evangélico tem que partilhar da sua visão de mundo, da sua cosmovisão, orientar e tal, mas os partidos não se orientam por isso, se orientam por interesse. É verdade. E aí não adianta. Principalmente no Brasil. Exatamente, né? Então aí não adianta. Infelizmente é isso mesmo. Agora tem uma pergunta muito prática. Por exemplo, o senhor está falando de entrar, até deu um exemplo interessante, entrar numa comunidade, no morro, inclusive se envolver na angústia das pessoas que estão lá, a criança brincando no esgoto e tal. Mas como é que se faz isso? Por exemplo, eu moro ao lado de uma grande favela aqui na Zona Sul de São Paulo. E ali tem dono. Né? E aí, como é que a gente chega lá e faz... Pois o ponto básico é que a igreja tem essa peculiaridade. A igreja fala em nome de Deus. E não há nenhum ser humano, em algum nível, que não para refletir quando ouve uma mensagem poderosa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não há nenhum ser humano que não entenda que a ordem de Jesus Cristo para fazer o bem, ela tem de ser realizada. Então, onde é que a gente mais tem apoio? Justamente nesses lugares. Porque eu me lembro quando eu estava com o Caio, e o Caio começou a Fábrica de Esperança. E ele entrou num conglomerado muito complicado. Muito complicado. Lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro, cercado de comunidades carentes. E aí os donos vieram falar com ele. E ele disse, eu vou salvar as suas crianças. Eu vou salvar os seus filhos. Eu vou dar para que os seus filhos não precisem viver como vocês e não precisem morrer como vocês. E aí ele deixou muito claro, eu não vou servir a vocês, eu não vou apoiar vocês, eu não vou cobertar vocês, mas eu vou salvar os seus filhos. E o que vocês me dizem? E a resposta unânime foi, salve os nossos filhos. Amém. Salve os nossos filhos. Então, quando a pessoa percebe que nós queremos salvar os seus filhos, porque ele não quer o filho morrendo como ele sabe que vai morrer. Ele não quer o filho vivendo como ele está vivendo. Ele não quer o filho tendo de fugir acuado o tempo todo e armado e tendo de matar para não morrer. Ele não quer isso para o filho. Ele está lá porque ele não teve escolha ou porque ele fez uma escolha. Mas ele quer escolher outra coisa. Mas o filho não vai escolher outra coisa se a igreja não chegar. Porque a igreja é o único poder, porque é o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder do Espírito Santo, é o único poder capaz de enfrentar os espíritos que estão por detrás daquilo. Amém. E fazê-los recuar. Então eles querem que salve os filhos. Eu lembro que o Caio deixou isso claro e foi aclamado, porque ele diz, não vou colaborar com vocês, mas eu vou salvar os seus filhos. Então isso é o que nós fazemos sempre. Onde a gente chega, a gente diz, olha, não vamos colaborar com vocês, a gente não é polícia, mas também a gente não é seu cliente. Então nós não vamos colaborar com você, mas nós vamos salvar os seus filhos. E todo mundo quer que os filhos sejam salvos. Amém. Bom, daqui a pouquinho mais questões práticas para a gente falar de missão integral aqui no Brasil. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só e agradecendo o carinho da sua audiência e também, deixa eu fazer uma propagandazinha, né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho melhor, o meu trabalho, mais exatamente, tem um blog, né? O ebercocarelli.blogspot.com.
Cocarelli, você está vendo aí, né? E lá você tem sermões. Acabei de postar um sermão aí que foi gravado domingo. É só em áudio, tá? O blog é ricamente ilustrado por causa do talento do João Vitor, mas ele é pobrezinho. Então, os sermões são em áudio. Tem vídeos de 4 ou 5 minutos com algumas opiniões sobre alguns temas, mas são pequenos. E tem artigos escritos, né? Tudo com oportunidade para você comentar, postar aquilo que você pensa e tal, e enriquecer o debate. E tem também espaço para você fazer seu anúncio, tá bom? hebercocarelli.blogspot.com.br. Muito bem, vamos lá. Nós estamos entrevistando hoje o pastor Ariovaldo Ramos, que é um dos expoentes da teologia brasileira e um dos principais representantes da teologia da missão integral. Pelo que o senhor tem falado, pastor Ariovaldo, o portador, o militante, vamos chamar assim, né, da missão integral, ele se entende como uma voz profética, né? Quando você fala assim, a gente vai ser a consciência, nós não queremos o poder, mas nós vamos ser a consciência de quem está no poder, né? A consciência do Estado, que é o que os profetas faziam no Antigo Testamento. Não era isso que eles faziam? Exatamente. Né? E aí, tanto vale a denúncia, bom, no Antigo Testamento, como os reis pertenciam a um Estado regido pela lei de Moisés, né? Portanto, um Estado teocrático, então eram as questões espirituais e as questões sociais. No caso do Brasil, pastor, há hoje um desgaste muito severo, do meu ponto de vista, há um desgaste muito severo da imagem dos por conta de uma postura que a bancada evangélica às vezes assume, que não deveria ser aquela. Os deputados evangélicos estão lá para fazer do Brasil um país crente? Não, estão lá para fazer do Brasil um país justo. Um país justo, muito bem. Mas às vezes eu acho que a gente perde um pouco. E o crente tende a apoiar algumas posturas que não são papel nosso, ou são? Não, porque Jesus Cristo não quer conversão por decreto. Se Jesus Cristo quisesse conversão por decreto, ele o faria, porque não há nenhum decreto do Senhor que não se cumpra. Ele não faz, ele quer a conversão pela consciência de pecado e pelo arrependimento. Então, nossa perspectiva é a perspectiva do novo nascimento, e o novo nascimento é um encontro pessoal, inalienável e intransferível da pessoa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso papel como cidadãos é trabalhar de tal maneira para que a sociedade onde a gente viva se pareça ao máximo possível com o que a gente chama de reino de Deus, ou seja, um governo pautado pelos princípios que Cristo ensinou, que necessariamente vai levar os homens a experimentarem da dignidade. Então, nós cristãos estamos buscando uma sociedade onde todos os seres humanos desfrutem de dignidade, como Jesus Cristo pautou. Jesus Cristo pautou essa sociedade ao dizer: tive sede e me deste de beber, tive fome, me deste de comer, era forasteiro, me abrigaste, estava nu, me vestiste, estava enfermo, me visitaste, estava preso, fostes ver-me. Isso é uma pauta de políticas públicas. Então, nós cristãos, quando chegamos ao poder, por meio da democracia, que é o único meio que os cristãos apoiam, nós chegamos lá para que haja um programa de saneamento básico universal, ou seja, que atinja todos os seres humanos, que todo mundo tenha acesso à água potável, que essa seja gratuita, que todo mundo tenha acesso a alimento com qualidade nutricional, que todos os seres humanos possam ver os seus filhos sendo criados de forma
nutricionalmente balanceada para que eles sejam prejudicados no desenvolvimento da sua inteligência, da sua capacidade cerebral, da sua sinapse. Eles têm de ter condições para pensar, e para pensar precisa comer e comer bem. Então, tem de ter um programa de direito alimentar e nutricional garantido. É preciso ter um programa de direitos humanos, porque ninguém pode se sentir segregado. Então, tive forasteiro, direitos humanos. Um programa de moradia, porque ninguém pode ficar nu, e a casa é, em última instância, a roupa principal do ser humano, e para isso ele precisa ter acesso ao emprego, precisa ter transporte, precisa ter educação. É tudo aquilo que o livra das suas fragilidades. A educação e o trabalho e a moradia livram o homem das suas fragilidades. E para isso ele precisa ter acesso ao trabalho e ao transporte. Senão ele não vai se livrar das suas fragilidades. Ele precisa ter acesso ao tratamento de saúde, preventivo, profilático, hospitalar, tem que ter acesso. Então tem de ter política de saúde e tem de ter política de justiça, ou seja, olha o Brasil, o sistema penitenciário do Brasil é uma vergonha. Os seres humanos, ao invés de serem corrigidos, recuperados para a sociedade, entram numa escola de banditismo ainda pior. Quer dizer, isso é uma vergonha. Isso sem contar que as prisões, muitas vezes, são verdadeiras pocilgas. Ou seja, numa sociedade cristã, isso não acontece, porque isso não é justiça, isso é vingança. Então, espera-se que os cristãos que têm vocação político-partidária, quando chegarem seja em qualquer um dos momentos da nação ou em qualquer um dos seus poderes, cheguem para cumprir a pauta de Jesus Cristo. E a pauta de Jesus Cristo está clara, está lá em Mateus 25, 31, todos nós sabemos, todos nós temos acesso. É o padrão a partir do qual Jesus vai julgar as nações. Então ele deu uma pauta de políticas públicas para a gente. Espera-se que os cristãos reproduzam-na. Nós não queremos conversões por decreto, porque nós estamos buscando o que Deus está buscando, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso não se faz por decreto. Vamos pensar agora, pastor, no âmbito da igreja local, né? Eu quero implantar aqui a missão integral e tal. O modelo seria a igreja de Jerusalém? Não necessariamente. O princípio da Igreja de Jerusalém tem de ser mantido sempre, que é o princípio da solidariedade, da responsabilidade para com o próximo, para com o irmão. Ou seja, a Igreja de Jerusalém estabeleceu um paradigma, que era socorrer o irmão de acordo com a sua necessidade. Isso significa que a Igreja em Jerusalém foi provavelmente um dos primeiros movimentos humanitários em que se pautava pelo direito, ou seja, o irmão era um sujeito de direitos, porque a igreja não respondia à necessidade do irmão segundo as possibilidades da igreja, mas segundo as necessidades do irmão. Então era a necessidade do irmão que pautava a reação da igreja. Esse princípio precisa ser mantido. A forma como a Igreja de Jerusalém optou fazer por isso precisa ser sempre tratada a partir do momento histórico e da sociedade onde nós vivemos. Mas o princípio tem de ser mantido. Então, prático. E outra coisa, não tem missão integral. A missão integral não é uma missão que olha apenas para o ser humano pobre, olha para o ser humano. Por exemplo, eu conheci recentemente numa aula que estava dando de pós-graduação na FLAM, lá de Arujá, uma senhora que percebeu que no bolsão de riqueza onde ela morava havia muitos casos de crianças que estavam sendo abusadas. E essas crianças estavam sendo abusadas dentro do bolsão de riqueza. Porque há certas coisas que não têm a ver com educação nem com condição socioeconômica. Tem a ver com aquilo que a Bíblia denuncia o tempo todo. O ser humano está em estado de pecado e precisa nascer de novo. Se o ser humano não nascer de novo, a sua natureza pecadora vai
prevalecer. Não importa onde ele esteja, e onde ele tenha e quanto ele saiba. Porque uma coisa é o fruto da queda humana. E ele precisa nascer de novo. Então ela percebeu isso e abriu uma escola. Abriu uma escola para crianças de 0 a 6, de 0 a 7 anos, que era uma brinquedoteca, na verdade. E nessa brinquedoteca, nessa escola bem lúdica, ela foi descobrindo os problemas das crianças, foi ajudando as crianças a perdoarem, foi ajudando as crianças a denunciar o abuso e foi ajudando os pais. Então, isso é missão integral. Missão integral Que legal. É a noção de que nós temos uma mensagem para o ser humano e nós temos uma resposta para a angústia humana, não só no espírito, como no sentimento, como no dia a dia, na vida prática que ele leva. Então, pastor, o senhor num bolsão de riqueza, mas nós sabemos de longa data, né, já tentei trazer o Gilberto de Menstein aqui o ano passado, quando completaram, ou se foi nesse ano, se não me engano, se completaram 20 anos da publicação do livro dele, Meninas da Noite, denunciando a prostituição infantil sistematizada no norte e nordeste do nosso país. Né? Isso. Não consegui trazê-lo, ainda não perdi a esperança, mas a gente sabe que isso acontece de forma muito sistemática, inclusive já fez parte de propaganda para o turismo sexual. É verdade, na Europa, quer dizer, uma vergonha inconcebível. E eu sei que a Visão Mundial, a ONG que o senhor preside, trabalha com crianças do agreste e do nordeste brasileiros, não é isso? Exatamente. O dinheiro cai do céu? Não. O dinheiro cai da bondade humana. Deus abençoa os seres humanos para os seres humanos se abençoarem. Então, nós acreditamos em pessoas que querem abençoar outras pessoas. Essas pessoas que querem abençoar outras é que nos sustentam. Eles nos sustentam apadrinhando crianças e acompanhando, porque... Como é que esse negócio é apadrinhar criança? É assim, o nosso telespectador vai entrar no site da Visão Mundial, visãomundial.org.br, e vai dizer, eu quero apadrinhar uma criança. O site vai abrir e vai dizer para ele, olha, nós temos projetos no lugar A, B e C. E aqui nós precisamos de tantos padrinhos, aqui de tantos. Isso significa que você vai se comprometer com uma criança e vai investir na vida dela R$50 por mês. E ela vai entrar em contato com você, você vai poder visitá-la se você quiser, lá no projeto onde ela está atendida. Você vai poder dar presentes para ela se você quiser. Tudo isso monitorado, porque nós não queremos causar constrangimento dentro da comunidade. Então, isso tudo monitorado por nós. Então, você vai acompanhar essa criança. E essa criança vai saber de você. E ela vai escrever para você. E você vai nos ajudar a criar um programa de desenvolvimento. Porque nós não fazemos assistencialismo. Nós criamos programas de desenvolvimento transformador. Quando a gente termina o nosso trabalho daqui a 15 anos, essa criança terá ido para a universidade. Os pais dela terão tido acesso ao emprego. A casa dela estará em condições de dignidade. Mas não é só isso. A comunidade onde ela vive terá sido afetada. Uma série de padrões de comportamento terão sido mudados. Relacionamento com o meio ambiente terá sido mudado. Uma série de programas de geração de renda terão sido provocados, construídos, desenvolvidos. No final de 15 anos, você tem uma comunidade que se autossustenta. E essa criança vai ter tido acesso à escola de qualidade, vai estar provavelmente na universidade e mudou a sua geração. Amém. Então é assim que funciona. O Oscar Bulcão Neto, ele mora em Taperoá, na Bahia, e ele diz que parabeniza o irmão Ariovaldo citando Mateus 28, 19 a 20, que é a grande comissão, né? Isso. E Sérgio Silva de Figueiredo, ela mora em Espigão do Oeste, em Rondônia. Digo que sim, missão ambulante, não sei. Só o que sei é que Jesus disse aos discípulos, portanto, ide, e esse ide de Jesus nos dá e nos permite a missão. Significa tudo o que Jesus fez para levar até os perdidos, aos que nunca ouviram. Ouvirão o que falo sobre o que ele sofreu por muitos.
Bom, nós temos muito poucas mensagens na nossa página, né? Mas eu tenho certeza que o senhor vai receber muito e-mail no seu contato. Deixa eu fazer uma pergunta difícil para o senhor, uma pergunta que me incomoda, e incomoda muita gente. O senhor presidiu a AEB, né? A Associação Evangélica Brasileira? A EVB. A EVB. O senhor presidiu a EVB? Presidi. O senhor tem esperança de que os evangélicos se unam um dia no país? Essa é uma ótima pergunta. Esperança tenho, claro. Por isso, continuo apoiando a Aliança Evangélica, que renasceu depois de um período de quase fim de todas as expectativas de manifestação da unidade. A Aliança Evangélica renasceu, hoje é liderada por um conselho gestor que tem o Cícero como seu chanceler e que está procurando essa manifestação visível da unidade da igreja. A igreja é una, só tem uma igreja. Jesus Cristo só vem arrebatar uma igreja, ele não é polígamo, né? Então ele só tem uma esposa. Essa igreja se manifesta localmente. E essas manifestações locais se associam em institutos. Esses institutos ou essas instituições é que muitas vezes acabam causando problema quando a gente quer manifestar a unidade que é natural à igreja. Porque as instituições têm os seus próprios interesses também e a sua própria idiosincrasia. E nem sempre a gente consegue convencer os colegas de que as instituições estão para servir a igreja e não o contrário, que é para a gente facilitar a vida da comunidade e facilitar a manifestação da igreja no país, para que a nação creia que realmente Jesus Cristo é quem ele diz que é. Então isso é um trabalho árduo, não é um trabalho simples, é um trabalho árduo. A Aliança Evangélica está tentando, está buscando, e eu continuo apoiando esse tipo de iniciativa, porque eu acho que nós temos de trabalhar para manifestar a unidade natural da igreja, que é a unidade em Cristo Jesus. E por isso eu estive com a EVB, o reverendo Wagner, que está aqui nos acompanhando, foi secretário-geral da EVB, e hoje apoiamos a Aliança Evangélica. A Aliança Evangélica está buscando essa manifestação institucional. Não é fácil, até porque às vezes a gente toma uma posição muito mais judiciosa do que fraterna. E não é esse o nosso papel, é estender a destra de comunhão. Mas a gente, o senhor, claro, sonha alguma coisa e acaba de responder algo muito mais amplo, mas, por exemplo, nós perdemos muito, né? Vamos recordar, na primeira eleição para Dilma Rousseff, ela sofreu uma série de ataques, críticas e tal, antes da primeira eleição dela, né? E eu me lembro muito bem que ela procurou interlocutores para falar com os segmentos da sociedade. Ela foi falar com os católicos, ela sabia com quem ela falava, né? Ela tinha que procurar o presidente da, como é que chama? CNBB. CNBB. Aí ela falou assim, bom, eu vou falar com os evangélicos. Houve uma reunião de 60 líderes. E muitos os segmentos dos evangélicos não se sentiram representados. Verdade. Será que pelo menos a gente vai conseguir o consenso de falar, tudo bem, nós temos um interlocutor que pode dialogar com o governo em nosso nome. Conseguimos isso? Nós estamos tentando, mas vai ser difícil. Nós estamos tentando, é o que a Aliança está tentando. A Aliança está tentando representatividade. Porque é fundamental ou não? É fundamental. Até porque nós somos players na sociedade. Nós estamos aqui atuando na sociedade brasileira, tanto quanto todos os outros segmentos democraticamente organizados da sociedade civil. E por isso nós temos de participar, não apenas para dar a nossa opinião, mas também para apoiar, para dar a nossa sustentação àquilo que entendemos que é bom, que é viável, que é necessário para o país. E principalmente porque queremos também dialogar com todos.
porque a nação é plural, a nação é de todos. E por isso a Aliança Evangélica insiste em buscar a representatividade. Não é fácil, não é fácil, como o pastor citou, há um equívoco histórico. Quando nós fizemos a Reforma Protestante, Lutero, Ecolampádio, Zwinglio, Melanchthon, depois Blücher, Calvino, Zwinglio, mais tarde o segmento que derivou do calvinismo, o de Armínio, etc. A gente criou vários segmentos em busca da doutrina dos pais, mas nós continuávamos dizendo que a igreja era uma só e que nós éramos segmentos da igreja. Mas com o passar do tempo, nós começamos a mudar o discurso. Ao invés de dizermos que a igreja era uma só e que nós éramos segmentos da igreja, nós começamos a dizer que cada denominação era a igreja. E a denominação não é a igreja. A denominação é a organização de um segmento da igreja. A igreja é uma só. Então, quando a gente perdeu essa noção que a igreja é una, santa, católica, indivisível, quando a gente perdeu essa noção, a gente começou a achar que cada um de nós tinha de falar de per si. E isso é inviável. Isso é inviável porque todos nós somos reconhecidos como parte do campo evangélico. Então, ou o campo evangélico se dá conta de que é um segmento da igreja e que, como segmento da igreja, precisa se organizar para fazer valer a sua voz, ou nós vamos ficar sempre a reboque, vamos ficar sempre na sombra, por maior que seja o nosso número. E pior, vamos nos expor a aventureiros. Vamos nos expor a aventureiros que se autoproclamarão líderes da igreja e que, de forma absolutamente voluntariosa, vão atropelar o que é de mais profundo, mais bíblico e mais legítimo no que se chama fé evangélica. Então, esse é o risco que nós estamos correndo no Brasil hoje. Pois é. Bom, a gente conversou aqui com o... não, tem mais uma pergunta aqui. Enfim, pastor Ariovaldo, com o seu dom precioso de poder de síntese, o que a doutrina da Trindade tem a ver com a vida cristã? É que a Trindade é relacional, não é? Nós cristãos deciframos o enigma de Moisés. Moisés disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que na língua hebraica há duas palavras para dizer um. A palavra Yahid e a palavra Errad. Quando você diz assim, eu quero uma caneca, e você usa o hebraico, você usa a palavra Yahid, porque é a minha peça única. Mas se você disser, eu quero um cacho de uvas, e você usa a língua hebraica, você tem que dizer Errad, porque um cacho é um conjunto, não é uma peça única. O talo vazio não é um cacho de uvas, as uvas dispostas no prato não constituem um cacho de uvas. O conjunto é o cacho de uvas. E quando Moisés disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra que ele usou para único foi Errad. Não foi Yahid, foi Errad. Que legal. O Senhor é uma comunidade, o Senhor é um conjunto. E os nossos antepassados judeus não conseguiram decifrar o enigma, mas nós deciframos. Nós deciframos no Novo Testamento quando João Batista disse em Deus há mais de uma pessoa, porque ele disse, ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou, falando de Jesus. Então, naquele dia ele disse, em Deus há mais de uma pessoa, tá vendo? Há o Pai, mas há também o Filho, o Deus unigênito que estava no seio do Pai. E aí nós começamos a ver, então em Deus há duas pessoas. Aí Jesus Cristo nos corrigiu e disse, não, há três. O Santo, o outro Consolador, que quando eu for vos será enviado.
e ele falará de mim. Então, em Deus há 3 pessoas. Por isso, nós aprendemos que a comunidade que Moisés falava existe mesmo, e que ela é a unidade das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que em absoluta unidade se manifesta como o único Deus, o Deus criador e sustentador do universo. Então é como se você tivesse um cacho de uvas com 3 uvas, a uva Pai, a uva Filho e a uva Espírito Santo. E como eles são indissociáveis, se você lança a mão da uva Pai, o cacho todo vem com você. Então você pode dizer Deus Pai. Quando você lança a mão da uva Espírito Santo, o cacho todo vem para você. Só você pode dizer Deus e Espírito Santo, você não está falando 2 deuses. E quando você lança a mão da uva Filho, você pode dizer Deus Filho e você não está falando de 3 deuses. Porque é o cacho que está vindo para você. É o único Deus, Criador do universo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade excelsa, a unidade teocêntrica que se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Então, nós cristãos acreditamos que a trindade é Deus por meio de Jesus Cristo. Isto quer dizer, então, que Deus tem um modo de viver. Qual é o modo que Deus vive? Relacional, comunitário. Por isso, o homem, à imagem e semelhança de Deus, é uma comunidade e tem de viver em comunidade. Quando é que o homem, à imagem e semelhança de Deus, apareceu? Quando Deus terminou de celebrar o primeiro casamento. Porque ele disse, deixará, pois, o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. A palavra que está lá, que foi traduzido por uma, é errad. Que legal. Então, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará errad, como nós. Portanto, a família é a expressão de Deus e a sociedade é uma única, como única família devia viver para que Deus pudesse se ver nos homens. Glória ao Senhor. Olha, agradeço demais o senhor ter aberto espaço na sua agenda. Privilégio é meu. meu. Ariovaldo Ramos, presidente da Visão Mundial do Brasil, presidente da Kairos, teólogo, filósofo, professor e, acima de tudo, servo de Deus. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado, eu. Vamos ver quem é que vai ganhar o livro. Lelson Dias, de Junco, lá na Bahia. Ele participa postando comentários no nosso site, né? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.